paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na minha igreja, juntamente com o Ministério Infantil ao qual eu faço parte, que nós vamos fazer um momento com as crianças. Esse momento com as crianças, ele acontece todos os sábados, a partir das 5 horas da tarde. É uma live, uma transmissão ao vivo para as nossas crianças. E hoje eu vou trazer a palavra para vocês. Eu vou contar a história de Daniel na Cova dos Leões. Não percam, gente, vai estar muito legal. Beijos! A paz do Senhor, crianças! Hoje eu vim aqui para contar para vocês uma história maravilhosa. Daniel na Cova dos Leões. Mas antes, eu quero ler novamente o versículo do nosso culto, o versículo de introdução, que foi lido lá em 2 Crônicas 6:19, que fala assim: Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Amém. Vamos ouvir a história agora? Eu vou entrar, crianças, nessa cova dos leões para contar para vocês o que aconteceu. E essa história, nós encontramos ela na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel na Cova dos Leões. Vamos começar a nossa história de hoje. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Crianças, mas em qual história da Bíblia fala sobre Daniel na Cova dos Leões? Daniel, crianças, ele era um rapaz que orava muito ao Senhor. E na época de Daniel existia um rei, e o nome desse rei era o rei Dário. E o rei Dário, ele era um rei muito inteligente. E, crianças, o seu reino estava crescendo muito por ele ser um rei muito inteligente. E ele chamou 120 pessoas para ajudar ele a governar o seu reino. E depois que ele chamou essas 120 pessoas, ele convocou mais 3 pessoas para ser os príncipes, ou seja, para governar acima dessas 120 pessoas. E é aí, crianças, que entra Daniel. Daniel, ele era um desses príncipes que ficava lá no palácio pertinho do rei. E o rei Dário, ele gostava muito de Daniel, todo o reino. Só, crianças, que isso causou inveja nas pessoas que estavam perto dele. E as pessoas que eram os amigos dele começaram a ser seus inimigos, porque ficaram com inveja de Daniel, crianças. Inveja é uma coisa muito ruim, destrói tudo que está à sua volta. E esses inimigos dele começaram a procurar erros em Daniel. Começaram, crianças, a querer achar alguma coisa que Daniel tivesse errado, porque eles queriam colocar Daniel contra o rei Dário, porque eles estavam com inveja dele, queriam o lugar dele. Só, crianças, que eles tentavam de todas as formas e não conseguiram encontrar falha nenhuma em Daniel, porque Daniel, ele era um homem fiel a Deus e fiel ao seu rei. Então eles procuraram, vigiaram Daniel e não encontraram nada que Daniel fizesse de errado. E Daniel, ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia, na janela da sua casa. Ele ajoelhava-se para falar com o Papai do Céu, para falar com o Senhor. E aí, crianças, eles sabiam
que Daniel, por motivo nenhum, iria parar de falar com o Papai do Céu. Então, esses inimigos de Daniel pensaram em um plano para acabar com a vida de Daniel. Eles foram lá no rei e pediram o rei para fazer um decreto. E o que é esse decreto? É uma lei que durante 30 dias ninguém poderia orar a outro Deus. E que se alguém precisasse pedir alguma coisa, que só pedisse ao rei Dário. O rei Dário achou muito interessante esse novo decreto, só que ele não sabia, crianças, que isso era um plano para matar Daniel. Porque se ele soubesse, ele não tinha assinado, porque ele gostava muito de Daniel. Só que como ele não sabia, ele assinou esse novo decreto. E nesse decreto ainda falava, crianças, que quem desobedecesse Deus a quem você serve pôde livrá-lo dos leões? Mas ele fez essa pergunta, crianças, sem esperança nenhuma. Mas, para a alegria do rei Dário e para a glória de Deus, Daniel respondeu lá do fundo da cova: ó rei, o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. O rei não pôde acreditar quando Daniel respondeu para ele. E imediatamente, crianças, ele pediu para que tirasse Daniel da cova dos leões. E ali ele agradeceu a Deus pelo livramento na vida de Daniel. E assim, crianças, Deus livrou Daniel da cova dos leões. Mas o que será que aconteceu com aquelas pessoas que queriam fazer o mal para Daniel? Sabe o que o rei fez?
esse motivo, porque ele sabia do Deus que ele servia, que era poderoso. E Deus, ele também quer ser seu amigo. Ele quer cuidar de você como ele cuidou de Daniel na cova dos leões. E não precisa se preocupar se alguém te tentar te fazer mal, porque quem é amigo de Deus, Deus cuida, guarda e protege. Então nós não precisamos temer mal algum. É só contar para o Papai do Céu, através da oração. Ele está pronto para nos ouvir, independente da situação. Daniel, onde está o leão? Daniel, onde está o leão? Shhh, o leão está dormindo. Amém? Amém, crianças. Deus livrou Daniel.